Bem, pessoal, assim como nós, né, falamos aí acerca, né, dessa questão onde os planetas eles se alinham em um determinado tipo de momento, né, em um bailar, sabe, em um dançar cósmico aí, porque Karl Marx disse que o universo é matéria e movimento. O que que acontece? O movimento, né, cosmológico é evidente, é nítido, é claro, sabe? Isso aí é um fato, é uma realidade. Então, tá tudo se movimentando nesse exato momento aqui de forma simultânea. Agora, nesse exato momento aqui, sabe? Sabemos que o universo não é uma coisa tão, né, paradisíaca assim. O universo é sim algo hostil e extremamente letal. Por exemplo, tem momentos aí em que planetas já se chocaram com planetas, inclusive a Terra, né? Tem uma teoria que diz que a Terra ela se formou da junção de uma coalizão interplanetária de dois planetas que se coalidiu e formou o nosso satélite natural chamado de Lua, que veio de um planeta que se chocou com a Terra, né? O planeta Eta ou Eta, sei lá, alguma coisa assim. Mas essa é a ideia que se tem, né? E depois que a ciência evoluiu, foi se estudando aí, né, acerca do campo visual cósmico, aonde na verdade se viu realmente que muita coisa acontece, né? Por exemplo, entroncamento intergaláctico, né? Entroncamento intergaláctico, o que é isso? É onde galáxias se colide, né? Se choca, entra em coalizão com outra galáxia e muitas vezes se torna uma só, tá entendendo? O caso da galáxia mais próxima que temos aqui da nossa Via Láctea é a galáxia de Andrômeda, que potencialmente um dia vai se unificar com a nossa, vai se fundir, vai fazer uma junção, uma união, sabe? E aí, segundo a cosmologia, um abraço para nossa sobrevivência, segundo a cosmologia. Mas por que eu estou falando sobre essa questão, né, aonde as coisas se coalidem aqui, né, umas com as outras? Porque também nas nossas vidas não é diferente, sabe? E eu já falei aqui que tem um momento que a pessoa nasce naquele determinado tipo de lugar ali, né? Chamado de contemporâneos e conterrâneo, que é conterrâneo, são pessoas que nascem no mesmo local. E contemporânea, pessoas que nascem na mesma época. E o mundo, ele é, na verdade, uma caixinha de surpresa, né? De um enigma aí que vai se desenhando, vai se aí aos poucos em seus pormenores se encaixando e vai mostrando as clarezas das coisas. E tudo tem sim um objetivo, tudo tem sim uma espécie aí de propósito. E tem coalizões que são inevitáveis, sabe? Tem coalizões que são, sabe, inegáveis de se negar, porque não tem como, sabe? E vamos falar aqui da nossa própria história do Brasil, tá entendendo? Você vê que Moisés entrou em rota de coalizão com o Faraó, né? José entrou em rota de coalizão com seus irmãos, que Elias, o profeta, entrou em rota de coalizão com Jezabel, que Mordecai entrou em rota de coalizão, né, com Amã, e que Jeremias entrou em rota de coalizão, meu irmão, com quase um país todo, uma nação toda, né? Com aqueles oficiais de grande porte, grande patente ali que se projetaram contra o profeta Jeremias. Não só isso, também o próprio, né? O próprio Jesus entrou em rota de coalizão com os fariseus e com os saduceus. E aí, nessas rotas de coalizões, teve pessoas que se saíram bem, mas teve pessoas que se saíram mal, né? Você vê que Elias queria tudo, só não queria entrar em rota de coalizão com Jezabel. Tanto é que ele foge, mas Deus manda voltar. Moisés queria tudo, só não queria entrar em rota de coalizão com Faraó. Mas Deus também manda voltar e aí dá a vitória tanto a Elias como a Moisés. Né? Você vê que Jó está lá quieto na dele, mas o que Jó mais temia veio sobre ele, né?
entrou em rota de coalizão com ele, que foi aqueles flagelos espirituais dado pelo próprio mundo espiritual, onde Jó não entendeu nada, sabe? Mas é aquela questão, né? Como está escrito, o que eu faço agora você não entende, vocês vão entender depois. Deus está no comando, controle e no governo de todas as coisas. Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito e além disso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, o fim, né? Sempre é majestoso, sempre é brilhante. E aí, meu amigo, você vai ver aí que Davi entra em rota de coalizão né, com Golias, né, e vence Golias, depois entra em rota de coalizão com Saul. Também ele não queria isso, mas infelizmente aconteceu. Você vê que Davi vive a vida toda fugindo de não enfrentar Saul, né? E a vida dele é essa, um fugitivo de não enfrentar Saul. Até que acontece que ele tem a vitória declarada por conta de uma guerra que Saul é vencido pelos seus inimigos. E a vida é isso aí, né? Uma rota de coalizão. Você vê que Saulo de Tarso entra em rota de coalizão com os cristãos e vai levando vantagem. Depois, Deus entra em rota de coalizão contra ele e transforma ele de Saulo para Paulo, né? Porque o nosso Deus é o Deus de mudança, aquele Deus que transforma Simão para Pedro, Saulo para Paulo e Jacó para Israel. Esse é o nosso Deus, o Deus de transformação. Então preste bem atenção. No nosso Brasil, para a gente não alongar muito, né, no nosso Brasil, teve um homem aqui chamado de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele era o que? Advogado, era político, né, um líder ali revolucionário de 1930 mais ou menos aí, não sei, né? Ele nasce em 1882, mas falece em 1954, né? Ele mesmo dá um tiro, ele tira a própria vida dele, né? Ali, ele nasce no Rio Grande do Sul, né? Só que no Rio Grande do Sul também nasce outro homem, chamado de Luiz Carlos Prestes, que nasce em Porto Alegre, Rio Grande do Sul também. E esse Prestes, né? Ele vai beber da fonte marxista, vai beber dessa fonte de Karl Marx e de outros intelectuais da época e vai se autodeclarar comunista. Só que comunismo não entrava aqui no Brasil muito por conta de que o ditador total e absoluto, que era Getúlio Vargas, não aceitava outro tipo de versões políticas a não ser a dele. Tá entendendo? E Preston, ele sabia que se viesse para o Brasil ia morrer. Só que Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, ele conhece uma judia, né, chamada Olga, que mais tarde vai passar a ter o nome de Olga, né, Benário Prestes, muito por conta de os dois se casar. Mas como é que os dois se casou? Aí você vai vendo essa coalizão, né, você vai vendo essa junção, você vai vendo esse bailar da história, né, esse bailar aí, esse cantar aí cósmico, dominante aí, que na verdade vai se processando e se encaixando aí de forma sobrenatural, de forma incrível. Aí o que acontece? Acontece que na União Soviética ele conhece uma judia alemã chamada de Olga Benário Prestes, estou falando de Prestes, Luiz Carlos Prestes, e ela fica incumbida, tem a responsabilidade, Olga, de defender Prestes. Imagine bem, né? Ela se envolve tanto com os soviéticos, com Karl Marx, com essa ideia de marxista e comunista, que ela apoia então Luiz Carlos Prestes, que tinha fugido do Brasil. E aí os dois se encontram e se namoram, um brasileiro, uma judia alemã, né? Que tinha fugido da Alemanha nazista. O que acontece? Essa Olga, ela foge muito por conta de que ela pratica insurreição. E essa insurreição logo é sanada por quem? Por partidos contrários ao comunismo também.
E aí entra em ascensão ali na Alemanha o partido nazista de Adolf Hitler, o que faz com que ela, né, caia fora, meu irmão, porque se ela fica, ela morre. Ela vai parar na União Soviética, é bem recebida e lá encontra a Prestes, a qual ela vai prestar serviço de quê? De protetora de Prestes. Só que Prestes, ele vem para o Brasil e tenta, então, dar um golpe, né? Tenta dar um golpe, mas esse golpe é mal sucedido, onde ele é preso e sua esposa Olga Benário Prestes, a mesma que ficou incumbida de proteger ele, agora já é esposa dele, né? Os dois começaram a se envolver, a se enamorar e ambos aí ficaram marido e mulher, tá entendendo? E se fizeram a sua carne. E foi uma bela história de amor e todos viveram felizes para sempre. Aí o que foi que aconteceu? Quando Luiz Carlos Prestes entra em rota de coalizão com o governo de Getúlio Vargas, né, acontece, observe bem como é as coisas. Getúlio Vargas, ele é, sim, do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, como também Luiz Carlos Prestes também é também oriundo do estado do Rio Grande do Sul. Em algum momento, eles dois vão se coalidir, aonde Prestes vai ser preso e Olga, que tinha fugido da Alemanha para a União Soviética, onde conheceu Luiz Carlos Prestes e que vem para o Brasil, tenta dar golpe, mas esse golpe é sanado, Prestes fica preso. E o que é que acontece com Olga Benário? Olga Benário, ela é deportada para a Alemanha nazista, meu irmão, para a Alemanha nazista. E chega lá na Alemanha nazista, ela é recebida pela Gestapo. Ela não é recebida nem pelo Terceiro Reich. Ela é recebida pela Gestapo, polícia germânica, né? A qual Adolf Hitler era o protagonista de suas ideias loucas, ariana e nazista. O que acontece? Olga é levada para um lugar, morre praticamente de hipotermia, porque ela foi, na verdade, colocada ali, exposta ao frio da neve, da nevasca, e ela vai se desfiando ali, né? Não bebe água, não come, vai se desfiando, vai se enfraquecendo ali. Mas houve então uma tentativa de salvar a filha dela, que ela teve com Carlos Prestes. Olga Benário teve um filho, uma filha com Carlos Prestes. E o que acontece? Acontece que ambos geram uma filha. E a pressão internacional exige que, no mínimo, né, a filha seja salva. E realmente a filha é deportada e que cuida da filha é quem? A mãe de Carlos Prestes, a avó, né, no caso. Mas, infelizmente, Olga Benário ela é morta, meu irmão, né, pelo Terceiro Reich nazista. Aí você vai ver que como é a história, o bailar da história. Tem pessoas que nascem nas nossas vidas para nos fazer bem, tem pessoas que nascem nas nossas vidas para fazer mal. Você vê que na vida de Davi, meu irmão, teve pessoas que veio para tirar a vida dele, foi o caso de Saul. Na vida do profeta Elias, Jezabel nasceu, meu irmão. Ela não é nem do povo de Israel, ela foi, na verdade, de um povo inimigo. A rainha Jezabel, ela é de uma nação pagã e que Deus não queria contato e junção com esses povos, mas o rei, né? O rei, ele contrariou as exigências divinas, né? E acabou casando para ter uma espécie de relacionamento político com outras nações pagãs. E isso lhe custou muito caro. O rei Acabe, no caso. E essa Jezabel, ela vai perseguir os profetas, dizimar profeta e quer a cabeça de Elias. Então tem pessoa que entra nas nossas vidas para poder, na verdade, assim, nos destruir, né? Entra em rota de coalizão. Como eu acabei de falar aqui, Davi foi vítima de uma rota de coalizão
que Saul, na verdade, tentou tirar a vida de Davi. Jezabel tentou tirar a vida de Elias. Você vai ver que Moisés, ele foge para não ser morto por Faraó. Muito por conta que Faraó detinha muito poder. Era o xerife do mundo na época. A nação mais poderosa. Hoje Cairo parece mais uma nação onde agrega mais lixo e resíduo de lixo do que outra coisa, né? Você chega lá em Cairo e você vai ver muita lixaria a granel lá, em abundância. Mas o Egito já foi uma potência, prova é que as pirâmides de Gizé, né? As pirâmides ali, que faz parte aí das sete maravilhas antigas, tá ali até hoje, tá lá até hoje. O que que acontece? Acontece que, meu irmão, tem pessoas que entram nas nossas vidas para nos fazer bem. Jonas fez muito bem a Davi, tá entendendo? Você vai ver que o etíope fez muito bem a Jeremias. Salvou Jeremias da onde? Da cisterna. Tirando Jeremias da cisterna. Ele não era judeu, ele não era israelita, ele não era hebreu, mas era um africano de um país africano que servia à mesa do rei e incomodou o rei para poder salvar a vida de quem? Do profeta que estava morrendo de inanição, certo? Dentro de uma cisterna, dentro do fundo do poço. Potencialmente ele ia ser morto, o profeta Jeremias, mas ele recebe a intervenção sem ele saber. Deus estava usando o etíope. O etíope é quem? Um africano, uma pessoa de outra nação, que estendeu a mão para quem? Para Jeremias. Então tem pessoas que entram nas nossas vidas para poder fazer o bem, mas tem pessoas que entram nas nossas vidas para poder fazer o mal. Você vê que Zico, aquele jogador do Flamengo, em 1985, 86, não sei, ele sofre uma entrada criminosa que deixa ele, meu irmão, muito tempo sem jogar bola. Um zagueiro do Bangu, ele faz uma entrada criminosa contra Zico, que quebra a perna de Zico. Tanto é que em 1986, Zico ele vai bater um pênalti, né? Ele entra na partida com sangue frio e faz um lançamento para Branco, lateral Branco, onde Branco ele sofre pênalti do arqueiro Batês da França. Zico vai e pega a bola para bater o pênalti, só que ele está lesionado e aí ele perde o pênalti e fica crucificado até hoje na história do futebol brasileiro. Muito por conta da entrada criminosa que aquele zagueiro do Bangu deu contra Zico. Então tem pessoa que entra nas nossas vidas para edificar, para construir, outras para destruir. Tá entendendo? Então, Getúlio Vargas, ele entra na rota de coalizão contra Prestes, que tenta dar um golpe, e é mal sucedido, e Prestes vai ser preso. Sua mulher, Olga Benário Prestes, ela vai ser deportada para a Alemanha. E chega lá, ela é recebida né? Ela vai ser recebida aí pela polícia, na verdade nazista, né? A Gestapo. E essa polícia pega ela, conduz e onde ela vai morrer, meu irmão, minguando. Pressão internacional total para poder salvar a filha dela, salva a filha dela pequena e devolve a avó. Mas se Getúlio Vargas, meu irmão, ele fez isso porque ele não aceitava a outra versão, a não ser a dele aqui de governo. Mas só que aqui se faz, aqui se paga. Sabe? A Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele ceifa, ele colhe. Porque a semeadora é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Tudo que se planta, se colhe. Tá entendendo? O que que acontece? Acontece que esse Getúlio Vargas que fez isso com Olga Benário, né? Ele vai sim receber um inimigo à sua altura. E o nome desse inimigo é Carlos Lacerda. Carlos Lacerda nasce em 1914 e morre em 1977. O cara morreu de infarto em 1977. Esse Carlos Lacerda, meu irmão, ele é jornalista político, sabe? E se tornou vereador, deputado federal do Rio de Janeiro e de Guanabara. Esse cara vai ser fundamental para a queda de Getúlio Vargas, porque ele vai ser, sim,
um inimigo ferrenho de Getúlio Vargas e vai perseguir Vargas até o fim de sua morte, sabe? Getúlio Vargas foi aquele que pegou Olga e deu aos nazistas, e os nazistas foi e matou. Ela era uma judia alemã, sabe? Então, Deus se levantou inimigo contra Getúlio Vargas. Esse inimigo que se levantou contra Getúlio Vargas foi Carlos Lacerda. E esse Carlos Lacerda, meu irmão, que é um cara muito inteligente, ele vai, na verdade, se aproveitar de uma situação aonde vai acontecer no dia 5 de agosto de 1954, aonde Lacerda ele sofre um atentado na rua Tonolero, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde ele perde um dos seus maiores amigos e também segurança máximo dele, uma espécie de guarda-costa, que era o major da aeronáutica Rubem Vaz. Ele perde esse Rubem Vaz e ele acusa o governo de Getúlio Vargas e o próprio Getúlio Vargas, de forma direta e indireta, de forma simultânea ao mesmo tempo, através, né, de um jornal que ele tinha no Rio de Janeiro, que era chamado de Tribunal da Imprensa, Tribuna da Imprensa, tá entendendo? Então, essa Tribuna da Imprensa, que era assim de Carlos Lacerda, vai ser sim de suma importância para desaguar toda a sua ira, toda a sua força contra o governo de Getúlio Vargas. Ele vai usar como, né, alicerce, como plataforma, né, ele vai usar como pano de fundo esse mecanismo de ataque do dia 5 de agosto de 1954, aonde Lacerda sofre esse atentado e morre esse Rubem Vaz, que é o guarda-costas máximo dele, que é, na verdade, o, o, o major, né, da aeronáutica. Isso aí vai repercutir de forma ruim para o governo de Getúlio Vargas e contra o próprio Getúlio Vargas, que tamanha foi a força, né, emitida pela imprensa, que foi martelando, a tal ponto que Getúlio Vargas não tinha mais saída. A população, a multidão, queria uma posição de Getúlio Vargas e Getúlio Vargas se viu, né, em aperto, em apuros tão evidente, eminente, que só lhe restou uma coisa: ou ele pedia para sair, como o Dilma fez, né, pediu pinico e saiu pelas portas do fundo Dilma, ou ele ia suplantar o seu orgulho com suicídio, e acabou ele se suicidando, meu irmão. E aí, como fala você, né? Você vê que Getúlio Vargas entra na rota de coalizão contra Prestes, né? E mais tarde, por conta de que ele entrou na rota de coalizão contra Luiz Carlos Prestes, e Luiz Carlos Prestes é preso e sua mulher Olga, ela é deportada para a Alemanha e morre lá, através da Gestapo, né? Do Terceiro Reich, porque todos nós sabemos que o tratamento que os judeus recebiam dos alemães era terrível. 6 milhões de judeus morreram nessa brincadeira. E Getúlio Vargas sabia, né? Sabia muito bem o que estava fazendo. De princípio, né? Ele levou uma breve, momentânea e leve vitória para casa, que se estendeu, mas só que Deus levantou aí contra ele esse Carlos Lacerda, que tinha assim um jornal chamado de Tribuna de Imprensa, que quando esse Carlos Lacerda sofreu o atentado que morreu o major Rubem Vaz,
ele acusou de forma veementemente o governo de quem? De Getúlio Vargas. Pressão essa que Getúlio Vargas não suportou se autodemitir, e só lhe restou ele tirar a própria vida dele. Aqui se faz, aqui se paga. Ele não deu Olga Benário aos nazistas e depois teve que tirar a própria vida, porque é assim que Deus faz. Deus levanta pessoas a nível e vai se coalidindo, né, nesse bailar aí de justiça, né, onde Deus ele vai fazendo justiça. Deus vai encaixando a justiça ali. Você vê que Saulo Saulo de Tarso, ele foi, na verdade, levando uma breve e momentânea vitória sobre quem? Sobre os cristãos. Os cristãos eles não conseguiu se defender. Mas teve um momento que Deus entrou em rota de coalizão contra Saulo, muito por conta das suas investidas contra os cristãos, e Deus atropela Saulo, só não mata ele porque é um vaso escolhido. E Deus tinha planos na vida de Saulo. E converte Saulo em quem? Em Paulo. Mas lá na frente, o homem que matou muitos cristãos vai morrer pelas mãos, nada mais, nada menos de quem? De Nero, meu irmão. Na primeira instância, Nero até perdoa Paulo, mas na segunda, Nero já estava implacável, meu irmão. E tira a vida de quem? De Paulo. Só que Paulo já era um cara extremamente transformado e tinha consciência do mundo espiritual. E ele sabia que a morte era só um livramento, né? Uma libertação, uma passagem para a vida espiritual, a qual todos nós já fazemos parte antes e vamos voltar para lá de novo. E é assim, pessoal. Tem coisas em nossas vidas que acontecem para poder. Tem pessoas que entram nas nossas vidas para poder nos ajudar, sabe? Na nossa história enviada por Deus. Mas tem umas que vêm para destruir. E muitas vezes Deus ele vai usar vasos de vingança contra certas situações de injustiça. E aí vai corrigir, né? Como foi o caso aí de Olga. Olga foi covardemente deportada para a Alemanha, Olga Benário, e é morta pelos nazistas de forma humilhante. Presto, né? Carlos Presto, ele é preso, mas Getúlio Vargas não fica aí imune, não fica aí, sabe, desapercebido pelo mundo espiritual. Ele não fica impune. Deus levanta esse homem chamado de Carlos Lacerda, que vai ser o maior inimigo dele em toda a sua vida, a ponto de ele tirar a própria vida dele. E aqui se faz, aqui se paga, meu irmão. Que Deus continue nos abençoando.